Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. Nós vamos estar aí dando continuação do nosso exercício, terceiro ano do ensino médio, né? E agora nós vamos para o exercício de número 3. O exercício de número 3, ele é um exercício em que ele explica o que é a parte de combinação simples. Ele vai estar aí te dizendo qual é a parte de combinação simples. Vamos pegar aqui a ferramenta para a gente poder estar entendendo o que está acontecendo. Ele vai te mostrar o que é a parte de combinação simples. Então, imagine uma situação de contagem de possibilidades, sem repetição e que não envolve questões de ordem. A análise combinatória denomina isto uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomados kk é a seguinte. Aí é a ideia lá do nosso fatorial, né? Lembra que a gente viu lá o fatorial? Então, só recapitulando, por exemplo, o que é 4 fatorial? É uma multiplicação sucessiva e decrescente desses números inteiros. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Só aí para ilustrar, certo? É desse fatorial aqui que está falando. Uma outra forma de escrever isso é a parte que diz que pode ser n elementos tomados k a k. Eu gosto mais dessa notação, que é uma notação que usa para binômio de Newton, que são estudos mais aprofundados que, dependendo do programa, nós vamos ver. Então, o que nós temos? Isso significa num contexto em que a ordem não importa. Então, quando a gente está falando de problemas de combinação, nós queremos formar subconjuntos, em que a ordem dos elementos não importa. Aí ele vai dar um exemplo. Por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio. Então, vamos imaginar o seguinte. A criança tem 7 brinquedos. B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7. Ora, escolher um brinquedo não tem que ter ordem, né? Por exemplo, ela pode escolher o brinquedo 3, o 5 e o 6. Levou lá numa mochila, levou numa sacola. A ordem que os brinquedos são escolhidos não importa. Então, quando nós estamos falando de problemas de análise combinatória em que a ordem não importa, nós vamos estar falando de um problema de combinação. E a fórmula é essa daqui. Então, no nosso problema, se ela tem 7 brinquedos disponíveis e vai escolher 3, vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial, a diferença entre esse número de elementos, certo? Lembrando também que a gente poderia escrever isso aqui como a combinação de 7, 3 a 3, é assim que eu vou estar escrevendo, certo? Então, o que é o 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O que é o 3 fatorial? Está aqui o 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. E o 7 menos 3, que vai dar 4, que é um fatorial, está aqui o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha só o que foi feito. Como é uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo, e nós temos uma divisão, você pode fazer uma simplificação. Então, esse 1 aqui, ó, cortou com esse 1. Esse 2 cortou com esse 2. Esse 3 cortou com esse 3. Esse 4 cortou com esse 4. E nós ficamos com 7 vezes 6. 7 vezes 6 vezes 5. Se você quiser também, você pode simplificar aqui. Ó, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Ficou 7 vezes 5, que é esse valor aqui, dividido por 1. 7 vezes 5, 35.
Então, uma criança que tem 7 brinquedos e quer escolher 3, de quantos modos ela pode fazer isso? Ela pode escolher de 35 modos diferentes. Certo? Vamos seguir, então, com o nosso problema. Aqui, então, foi um problema que ele explica o que é combinação. E agora nós vamos cair no nosso problema do nosso exercício aqui. Ó. Então, já vou escrever aqui a nossa solução. Vamos lá. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa, existem 9 funcionários. Ana, a chefe, e mais 8 subordinados. Ok, ó. Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Yara. Então, ó, olha a organização aqui que foi feita. A, B, C, D, E, F, G, H e I. Ana precisa formar uma comissão. Comissão, toda vez que fala problema de comissão, você já pode suspeitar que é um problema de combinação. Porque uma comissão não há hierarquia entre eles, não há escolha. Por exemplo, é diferente de você falar assim, vou escolher pessoas, um vai ser o presidente desse grupo, o outro vai ser o tesoureiro, o outro vai ser o secretário. São cargos diferentes. Quando a gente escolhe uma comissão, é como se fosse o problema lá dos brinquedos da criança. A ordem não importa. Eu vou escolher tantas pessoas para formar um grupo que eu preciso. Só que elas não têm hierarquia entre elas. Se não tem hierarquia entre elas, é uma comissão. Uma comissão normalmente é um problema de combinação. Então, Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários, dentre esses 8 disponíveis. Então, ela pode formar uma comissão com 4, ou com 5, ou com 6. Então, o nosso problema está dividido em 3 etapas. É formar uma comissão com 4 elementos escolhidos em 8, formar uma comissão com 5 escolhidos em 8 e formar uma comissão com 6 escolhidos em 8. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4. É claro que se trata de um problema de combinação. O exercício aqui está facilitando bastante. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Logo, a ordem não importa, a Ana poderá formar quantas comissões diferentes? E ainda deu uma dica. Cada comissão pode ter 4 ou 5 ou 6 pessoas. Faça a soma dos resultados parciais. Então, já deu o exercício aqui praticamente pronto. Então, o que nós temos? Nós temos 8 pessoas, né? Não vou escrever o nome delas aqui, mas vou escrever as letrinhas. Ó. Nós temos disponível a Bela, o Caio, a Duda, a Helena, o Fábio, o Gustavo, o Heitor e a Yara. 2, 4, 6, 8. Então, aqui nós temos 8 pessoas. 8 pessoas disponíveis para serem escolhidas. Ok. E nós temos que formar comissões com 4, com 5, com 4, com 5 ou 6 pessoas. Faça a soma dos resultados parciais. Então, o problema estruturado é combinação de 8 elementos escolhidos 4 a 4, mais combinação de 8 elementos escolhidos 5 a 5, mais a combinação de 8 elementos escolhidos 6 a 6.
Isso aqui vai me dar o total de comissões dentro dessa possibilidade que a Ana está pedindo. Então, vamos lá. Vamos calcular de maneira separada. Nós temos que combinação de 8, 4 a 4, vai ser a mesma coisa que 8 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4 fatorial. Isso vai ser igual a... Vamos abrir isso em casos. Isso vai ser 8 fatorial, que vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu vou interromper o fatorial. Eu não preciso continuar vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por quê? Porque aqui eu já tenho um 4 fatorial, ó. E aqui também vai aparecer um 4 fatorial, certo? 8 menos 4, 4. Só que esse aqui eu vou abrir 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 para fazer as simplificações, certo? Aqui, ó, esse 4 fatorial simplifica com esse 4 fatorial, beleza? 6 aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 8 dividido por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Então, nós ficamos com 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, nós vamos ter 70. Dividido por 1, 70. Que é o nosso primeiro caso. Depois, nós vamos ter combinação de 8, 5 a 5. Isso vai ser igual a 8 fatorial sobre 5 fatorial. Aqui nós já sabemos que vai ser uma subtração. 8 menos 5, 3 fatorial. Isso vai ser igual a... Vamos abrir esse fatorial do 8 aqui até o 5, que é o maior, para a gente fazer a maior simplificação. Então, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes fatorial de 3 ali, ó, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, certo? Fazendo a simplificação, nós vamos ter 5 fatorial simplifica com 5 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2, que dá 6, né? 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 6, 1. 7 vezes 8, 56. Então, aqui nós temos 56 casos. O próximo fatorial que nós vamos calcular é 8. 6 a 6. O próximo fatorial não, a próxima combinação. 8 elementos tomados 6 a 6. Isso vai ser 8 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 8 menos 6, 2 fatorial. Isso vai ser igual a... O 8 fatorial, nós vamos abrir também até o 6 fatorial. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Para simplificar com 6 fatorial aqui embaixo. Ó. 6 fatorial. Vezes 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Vamos colocar aqui o 2 de uma vez. E aí nós vamos simplificar o 6 fatorial com 6 fatorial. 2 dividido por 2 dá 1.
8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. O problema já falou que é uma soma. Somando esses resultados aqui, nós vamos ter que vai ser 70 mais 56 mais 28. Fazendo as contas, nós vamos ter 154. 154. Comissões diferentes. Isso nos dá a letra B. Letra B desse exercício número 3. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Continue acompanhando as nossas postagens aí. Um ótimo dia para todos. Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.